Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre esse tema aí. Muito se fala que esse rebaixamento do Carioca preocupa o Flamengo, que o Flamengo está com problemas. O fato dele que ele já tinha decidido que ia retornar só parte do time contra o Vasco. Aparentemente vai ser o total, ou vai ser mais jogadores do que o combinado inicial. Mas vamos falar sobre a real preocupação. Primeiro, o Flamengo hoje está último colocado em seu grupo e precisa chegar em quarto colocado para ter a pontuação necessária para a próxima fase. Observando campeonatos semelhantes, carioca inclusive, qual pontuação seria necessário para o Flamengo conseguir passar para a próxima fase? Aqui no caso estamos na Taça Guanabara de 2006, onde 6 pontos podia ser o necessário. Talvez 7. Então, o Flamengo ainda tem 3 jogos. 2 vitórias seria o ideal para passar de fase. Uma vitória e 2 empates seria mais garantia. Ganhar os 3 seria o ideal. Mas foi 2006 porque foi o único que eu achei assim dos cariocas com 6 clubes, onde tinha aquela mesma fórmula de enfrentar do outro clube, do outro grupo aqui. Estava na tabela errada, era Taça Rio. Aqui, com 6 pontos o Flamengo foi quarto colocado, o suficiente para conseguir a classificação, para conseguir a próxima classificação. Aqui nesse ano eram só 2 clubes, mas só que no ano de 2026 são 4 clubes. Então, 6 pontos já pode ser o necessário. Agora, o que de fato preocupa? O rebaixamento pode ocorrer? Dificilmente. Dificilmente, pois o Flamengo, depois de ser os 2 últimos do seu grupo, vai jogar um quadrangular com os outros clubes. Neste momento seria voltar aqui para a tabela, seria Flamengo, Maricá, Portuguesa do Rio e Sampaio Correia. O mistão do Flamengo, vale falar que o Flamengo está jogando com o time reserva do reserva do reserva. O mistão do Flamengo já seria o suficiente para não ser o último jogando nesse quadrangular. Repetindo, Flamengo, Maricá, Portuguesa do Rio e Sampaio Correia do Rio. O reserva do Flamengo já seria o suficiente para não ser o último, pois ele joga 6 partidas, esses 4 clubes, porque cada um vai enfrentar o outro 3 vezes e de volta, um total de 6 jogos. Mas se passar para a próxima fase, vai para as quartas de final, um jogo, semifinal, 2 jogos e final, um jogo. Ou seja, passando 4 partidas, não passando 6 partidas. Então, até no fato de passar já auxilia, pois vão ser menos partidas jogadas. Agora, em cima disso eu quero que vocês pensem o seguinte. Em 2006, como eu falei, foram 6 clubes. E muda muito de formato o Campeonato Carioca, de ano a ano. Correto? Todo mundo sabe disso. Mas, pensa que em 2008 já eram 8 clubes. Se nos piores dos casos o Flamengo for nos 2 últimos, nessa primeira fase, no quadrangular, for o último, ele seria rebaixado? Provavelmente sim, com certeza sim. Mas não jogaria. Pois, como sabemos como é a organização do Carioca, falou, ó, não, esse ano que vem não vai ser 6 não, vai ser 8. Pois tem uma frase que eu ouvi tem pouco tempo de um narrador do Campeonato Baiano, falou, o clássico é mais importante que o campeonato. Se o Flamengo não jogar o Carioca, perde o clássico do Flamengo contra o Fluminense, perde o clássico do Flamengo contra o Vasco, perde o clássico Flamengo contra o Botafogo e perde o Carioca como todo. Pois o Flamengo vai jogar jogando a Série B, vai estar nem aí. Então, uma queda do Flamengo pode determinar, inclusive,
toda a integridade do Campeonato Carioca. Então, mesmo no pior dos casos, que seria o Flamengo ficar entre os 4, ou entre os 2 últimos, perder o quadrangular, sendo o último do quadrangular, ele não vai jogar porque provavelmente aumentaria o número de participantes. Seria ruim, tanto para a imagem do Flamengo, ia entrar piada e tudo mais, mas aquilo. A FERJ pensa primeiro no dela, no caso, em si. E a FERJ sabe que a melhor maneira de se organizar o campeonato, de se ter o campeonato carioca, é tendo o Flamengo. Tanto que quando teve toda aquela briga da FERJ com o Flamengo fez uma força e tudo mais. E a FERJ falou, não, tudo bem, Flamengo, nós vamos com você. Porque sabe que sem o Flamengo não se sustenta. E também se os outros clubes todos se reunissem e fosse contra o Flamengo, provavelmente aí o Flamengo também não perderia força, concordo. Mas não vai ser isso que acontecer, porque é mais fácil eles falar, não, é melhor o Flamengo com a gente para todo mundo jogar do que a gente jogar sem o Flamengo. Então, preocupa a diretoria? Não. Porque afinal de contas, não é impossível o time conseguir a pontuação necessária nesses 3 jogos que eu falei. Como disse, 5 pontos pode ser o suficiente. Bora colocar que 5 pontos tenha 30% de chances. Eu até fiz uns cálculos com o apoio do chat GPT. Com 6 pontos, é 60% de chances. Foi a resposta que o chat me deu. Agora, com 3 vitórias, somado a 1 ponto já, ou seja, 10 pontos, voltando aqui para a tabela de 2006, por 10 pontos é pontuação de podendo até ser primeiro colocado. Porque esse tipo de fórmula ainda tem algumas armadilhas, porque um clube, um grupo, enfrenta o do outro. Se pegar essa pontuação aqui, ó, 9 mais 8 mais 8 mais 6 mais 5 mais 4, vai dar uma pontuação inferior a essa daqui. Então, se o grupo do Flamengo, além dele conseguir os 5 ou 6 pontos, e os outros clubes dentro do grupo dele perderem algumas partidas, é o suficiente para o Flamengo conseguir a classificação. Então, resumindo, o time não cai, as chances são baixíssimas e não preocupa, porque sabe que mesmo conseguindo a pontuação baixíssima, não conseguindo ir para as quartas, indo para o quadrangular, indo para o quadrangular ainda tem que ser o último, e mesmo se for o último, pode jogar, porque a FERJ pode aumentar o número de clubes, porque sabendo que jogar sem o Flamengo acaba o Campeonato Carioca. Que já tem um movimento, assim, principalmente entre os maiores, assim, os maiores times ligados aos maiores estaduais, de cair cada vez menos a relevância. Pense, por exemplo, que o Flamengo mesmo não se importou tanto com esse Carioca. Botafogo, ano passado mesmo, jogou muitas partidas com o time reserva. E tanto que ele foi lá para Taça Rio, acho que nem foi classificado para Taça Rio. Então estamos nesse. Vou olhar aqui o campeonato de 2025 direito, só para tirar a dúvida. Transmitir aqui, campeonato de 2025. Aí. Botafogo nem se importou esse ano. Botafogo nem se importou esse ano em participar do Campeonato Carioca. E nesse ano o Flamengo começou as primeiras partidas com um time misto. Esse jogo contra o Madureira mesmo foi time misto. Jogou muitos jogos desse jeito. Mas, aquilo que eu falo, não vai ser rebaixado. Aqui, ó, o Carlinhos. Deixa eu ver se eu abro a súmula aqui, o pessoal vai ver. Lohan, Pablo, Lucas, Thiago Fernandes, Thiago Rodrigues, Cleiton, Ryan Luca, Felipe Gabriel, Felipe Tereza. Aí, nenhum dos conhecidos mais. Chola, tudo jogador reserva do reserva e sub-20. Não preocupa, correto. Mas a grande questão é que, se for para o quadrangular, serão 6 partidas. Ao contrário de se classificar para a próxima fase, onde só joga 4 partidas. Acho que essa é a maior preocupação. Ter 2 partidas a mais para jogar. Se gostar desse comentário, curta, comente e compartilhe.